Parece ter um barulho. Será que é aí ou aqui? É aqui. Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma vez aqui a nossa 39ª live. Eu agradeço aí a participação de todos. Quero iniciar essa live já falando da nossa cidade de Carapicuíba. Hoje eu estive investigando os dados para ver como é que está a situação na nossa cidade. Né, na última live, Marcos Neves, aqui em Carapicuíba, no último sábado. Seu microfone está com um problema. Deixa eu... Alô? Agora. Está fazendo barulho. Alô? Mau contato. Testando. Bom, ficou bom. Ficou bom? Então, no último sábado, o prefeito fez uma live para trazer para a gente aí os últimos resultados da nossa cidade de Carapicuíba. E ele trouxe o que já tinha sido pronunciado pelo governador do estado, que Carapicuíba ia passar da fase vermelha para a fase laranja, e alguns comércios, né, foram abertos em tempo de 4 horas, funcionamento apenas de 4 horas. Não foram todos os comércios, né, que estiveram disponíveis, apenas comércios de atendimentos em calçadas, lojas, e também com uma totalidade máxima de 20% do pessoal que frequenta esses comércios. O que você achou aí, Tiago, dessa abertura meia tímida, né, do comércio? Boa noite a todos aí. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Então, boa noite. Vamos lá. Eu acho que essa abertura, em partes, é boa, em outra parte, não tão boa. Por que eu vou falar que não é tão boa? Esse período de 4 horas, 20%, limita muito o comerciante. Então, ele, na verdade, está gastando mais do que está arrecadando, né? Nesse primeiro período. Exatamente. Como um ensaio, né? Como é um ensaio, vamos dizer assim, eu vou até parafrasear o Enéas, quando ele falou melhor a escola do que a não escola, melhor o comércio do jeito que está do que o não comércio, né? Então, está ensaiando, vai, se Deus quiser, sair dessa fase laranja para amarela, aí vai ter mais abertura, nós vamos poder ter uma vida um pouco menos restritiva, né? E assim espero, né? É claro que ainda tem o risco de infecção ainda, não é todo mundo que está imunizado. A curva parece que vai começar a cair, agora já chegamos, pelos últimos estudos, chegamos perto do teto, ou no teto, propriamente dito, e vamos esperar que isso dê certo aí para que a gente viva normal, porque já está enchendo o saco já ficar em casa. É verdade, você tem toda a razão, viu, Tiago? Tá... Sim, e assim, o povo está muito apreensível com a questão que vem acumulando, né? Acumulando aluguel, acumulando dívidas, e tudo isso aí acaba influenciando aí no psicológico das pessoas, né? Exatamente. Boa noite, meu amigo Josias, meu amigo William Rodrigues, boa noite. Então, e até o dia 15, hoje é dia 17, só para atualizar aí os nossos amigos, eu tenho aqui a atualização e casos suspeitos, até o dia 15, 435, isolado, né, isolamento domiciliar.
Casos confirmados, 1.805 casos confirmados, 800 curados. Infelizmente, né, a parte mais triste, que são 110 óbitos confirmados, 27 óbitos em investigação e 3.626 casos descartados. Tem uma outra informação também, que Carapicuíba teve aquisição de 40 mil testes rápidos, né, que foi uma singularidade de Carapicuíba, porque nem todos os municípios conseguiram essa quantidade de testes rápidos, né? Lembrando sempre que tem a telemedicina, que foi uma iniciativa do governo federal antes da pandemia, né? Já era um projeto aí do Ministério da Saúde, que estava integrado aos médicos pelo Brasil. Carapicuíba conseguiu também 500 leitos, né, de enfermaria e 15 leitos de UTI, um hospital aqui perto da Granja Viana, hospital particular. E também Carapicuíba até segunda-feira tinha realizado 6 mil testes de rua. Então, são as partes positivas aí dentro dessa pandemia que a gente está passando. O que eu sempre digo, que o pessoal tem que estar atento, não dar motivo para o Covid-19, né? Fazer sua parte também. E hoje eu fiquei sabendo, Thiago, né, que a nossa Desorganização Mundial da Saúde promoveu mais um bem, né? Renê, tá me escutando? Tá com problema no seu microfone. Tá ruim ainda. Tem que ficar igual eu, paradinho, estátua. Deixa eu ver. Som, testando, som. Ele ainda tá com... Tô te ouvindo, mas com um barulhinho no fundo de mau contato. Vai ter que ir sem fone mesmo. Deixa eu ver aqui. E aí, faz assim se estiver bom agora. Ó, tá bom. Fica aí paradinho que fica bom. Eu não te ouço aí. Como é que foi? Funcionou bem? Agora tá bom. Ah, beleza. Então... Ó, cuidado que tá dando de novo barulho. Tá fazendo de novo? Sei, cara, esse... É o conector, isso aí. E agora? Ainda tá... Parou o barulho, mas não tô te escutando. Tá tudo mudo. Espera aí. Vamos... E agora? Sua voz voltou. Opa! Valentinha, meu amigo, boa noite, parabéns pela live. Tamo junto, hein, Valentinha? Minha amiga Rê Santos, boa noite. Onde foi realizado os testes de corona em Carapicuíba que não ficamos sabendo? Hoje eu estive conversando com o pessoal da saúde, Rê Santos, e eles estão mapeando alguns casos onde tiveram maior índice de corona, e o que eles passaram é que até segunda-feira já tinha 6 mil casos de teste realizado, e conforme vai realizando esses testes, vai aumentando o número de assintomáticos, né, que eles vão descobrindo lá. Boa noite, minha amiga Irene do Carmo. Então, como eu estava falando, essa é a atualização da nossa cidade de Carapicuíba, e teve esses últimos 50 leitos, né, de enfermagem que eles conseguiram na sexta-feira da semana passada, 15 leitos de UTI,
Carapicuíba é uma das poucas cidades que tem o espaço lá na antiga FAUC, né, para os assintomáticos poderem ficar lá, para não prejudicar a família. Também ninguém pode obrigar, né, a pessoa a ficar lá, ela tem que ter essa iniciativa. Eu estava escutando uma live aí de um candidato e ele estava falando que é uma incompetência da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que a gente não tem que olhar que é uma incompetência, porque você não pode obrigar a pessoa a ficar num certo lugar se é contra. Acho que ela tem que ter o bom senso, né, de não prejudicar os seus familiares, sabendo que pode a qualquer momento passar o Covid, né, para esse familiar que pertence ao grupo de risco. Ainda não estamos na China, né? Exatamente. Obrigar alguém a fazer alguma coisa. Boa noite, Juninho Vital. Boa noite, filme maravilhoso. Obrigado aí, ô Juninho. Então, por enquanto é isso, Ô, Tiago, essas informações que a gente teve, eu fui lá dar uma olhada na reforma do pronto-socorro ali da Vila Crete, né? O postinho ali. A reforma foi bem feita, estava outra. Realmente ali surpreendeu o pessoal na segunda-feira que recorreu ao posto. Também estive lá no Tranquedão, lá, tá muito lindo o Tranquedo Neves, que é algo aí que eu já venho falando que está fazendo muita falta ali no Corintinha, Vila Silviânia, todo aquele pessoal ali que ficou esse tempo todo aí, aproximadamente 10 anos sem esse espaço, né, de lazer, simplesmente por uma incompetência, né, de alguém. E também estive lá na FAUC, né, onde tem um espaço lá para acomodar as pessoas assintomáticas. E o que a gente espera é o bom senso das pessoas, porque o tempo vai passando e a gente vai percebendo que realmente o presidente tinha razão. Por que eu digo isso? Porque eu tenho vários amigos que ficaram em quarentena e os R$600 não dava para pagar o aluguel, para fazer compra, para realmente sustentar toda a família, e cartão de crédito e muitas contas que vai começando a fazer parte, né, do famoso protesto, que as empresas não esperam, né, para poder não ter esse bom senso de esperar até que passe essa pandemia aí que, infelizmente, faz com que mexa com a vida de todo mundo. A gente não esperava esse inimigo invisível que veio de repente e mudou o sentido, né, de vários projetos pessoais de muitas pessoas, casamentos, festas, viagens, curso no exterior, muita coisa aí mexeu demais com a vida das pessoas. Bom, Tiago, vamos entrar aqui no um dos nossos assuntos também, né, da nossa live, sobre o conservadorismo. Por que eu trouxe esse assunto para a nossa live? Primeiro, eu tenho notado muita gente pegando carona aí na questão do conservadorismo, pegando carona na questão do nosso presidente Bolsonaro, e pessoas que você percebe que em outros tempos, né, era totalmente contra o presidente, e no atual momento a pessoa ela vem, né, candidata, mas ela vem num partido que é totalmente oposto ao presidente Bolsonaro. E também não defende as agendas conservadoristas, do conservadorismo. Então, se torna, né,
uma atitude até fake, né? Porque como que você pode vir num partido que não está alinhado com o presidente, não defende as pastas do presidente, que é o conservadorismo, e se auto-intitular, né, conservador? Para vocês terem ideia, eu venho lendo, pesquisando sobre o conservadorismo há anos. E mesmo assim eu ainda não me sinto capaz de dominar o ideal conservador na sua raiz, né? Então não é uma questão somente de eu sou conservador porque eu protejo a família. Depende daquilo que você diz que é família, porque a família é um substantivo, né? E você dizer apenas, eu sou conservador porque eu defendo a família, mas a família ela não é um substantivo roubado apenas pelo conservadorismo. Você pode ter uma família progressista, uma família comunista, uma família ista, para todos os istas da vida, né, que é aquilo que o conservadorismo não se atribui a essas ideologias. Uhum. Então, a gente precisa ser um pouco mais original e realmente defender algo que a gente tenha pelo menos um pouco de conhecimento. Por exemplo, a nossa Câmara de Vereadores não tem nenhum vereador ali que seja conservador. E se tem, não demonstra, porque você tem atitudes lá na Câmara de Vereadores, projetos que são totalmente voltados para o movimento progressista e também voltado para o movimento revolucionário. Uhum. Por exemplo, você teve um vereador lá que disse que a polícia é treinada para matar criança negra. Você tem um vereador que é policial e nem sequer não houve nem a tentativa de defender a guarnição que ele pertenceu durante a sua vida de trabalho. Então é muito estranho você atacar uma instituição e alguém de lá da instituição não fala nada. Então é aquele ditado, quem cala consente. Uhum, exatamente. Né? E também você tem projetos progressistas, né, no tipo de invadir o estabelecimento de empresários que muitas vezes está dentro de uma loucura para poder pagar suas contas, pagar os funcionários, pagar imposto. E o cara cria uma lei para intervir no comércio dessa pessoa. Como, por exemplo, teve um projeto lá na Câmara de Vereadores que o projeto era para obrigar os comerciantes de Carapicuíba a não cobrar uma refeição de uma mulher mais barato do que a do homem. Então, é um absurdo um projeto desse. O outro era para incriminar, né, se algum empresário de Carapicuíba demitisse uma pessoa que seja homossexual e esse homossexual sentir que ele foi discriminado, o empresário teria que pagar uma multa, né? Como se... eu tenho muitos amigos que são homossexuais que são muito mais profissionais do que muitos héteros. Então, isso não condiz não condiz um tipo de lei dessa. Azar do empresário que não estiver disposto a empregar o homossexual, porque tem muitos deles que são muito bons, são muitos... faz o seu trabalho com muita competência. Eu mesmo, quando eu corto cabelo ali no Butantã, eu tenho um amigo que é homossexual e eu corto cabelo com ele, porque eu vejo a competência dele para cortar cabelo. Então, sabe, essas coisas não cabem mais no mundo de hoje. Então, mas entrando no conservadorismo, eu só vou concluir aqui, tá, Tiago? Uhum.
Pegando como exemplo a Revolução Francesa, né, e o livro do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução Francesa, que é esse livro aqui, ó, nos permite afirmar que o conservadorismo se automatiza, né, como antirrevolucionário e antiutópico, né? E eu concordo com o filósofo Oakeshott que o conservadorismo é uma disposição, é uma forma de ser e de agir. O conservadorismo é tão existencial que ele antecede e é superior a qualquer ideologia. E se a gente for falar sobre virtudes, né, e levando em conta a imperfeição humana, espera-se de um estadista conservador, trazendo agora a questão do político, né, para o meu discurso, pelo menos virtudes ausentes nos revolucionários, como a humildade e a prudência, a gente espera desse estadista conservador. E isso automaticamente nos leva à recusa da política utópica. O grau de conhecimento será sempre imprescindível e apropriado para a natureza da função desse representante do povo. O político conservador, quando ele deseja agradar qualquer povo, ele deve dar o benefício que o povo pede, não aquilo que ele pensa ser o melhor. Outra virtude muito importante para nós conservadores é a liberdade. A total liberdade para os lobos é a morte dos cordeiros, como escreveu Berlin, um filósofo conservador. Por que eu digo isso? Nós conservadores consideramos a virtude da liberdade ao mesmo patamar horizontal de outras virtudes. E é um erro achar que o conservadorismo conserva tudo. Apenas os arranjos tradicionais conducentes a uma vida melhor merece ter a sua manutenção. Para o conservador, o fascismo e o comunismo são tiranias gêmeas. Eu tenho uma pergunta aqui, Tiago, só para me encerrar, do meu amigo Jorge, né, o Geraldo, Jorge Vinícius. Como você pode dar um exemplo da visão de um revolucionário progressista? Bom, Jorge, eu posso pegar um ponto. Por exemplo, o tempo. O tempo é um bom exemplo de um revolucionário. Eu acredito que você, Jorge, Tiago, imagina que o tempo está pronto, né? O presente vai se fazendo e o futuro você não sabe. Isso é um senso comum. Tanto que a sabedoria popular, né, plasmou no seu ditado: o futuro a Deus pertence. Quem nunca ouviu esse ditado? Isso quer dizer, você não sabe o que vai acontecer. Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Ou seja, já aconteceu. Qual é o dado mais concreto da realidade humana? É a passagem do tempo. Para o ser humano dotado de mentalidade revolucionária, o tempo para ele é o contrário do que é para a gente, Jorge. Ele acha que o futuro está dado. E o futuro é a ideologia dele. E ela irá acontecer. Para ele, isso é uma certeza. Já dá para você ver que houve uma mudança de chave aí. O futuro, ele é incerto. Mas para o revolucionário, o progressista, não. O futuro é certo, tão certo, que será um futuro revolucionário da ideologia que ele profeta. Uhum. Que é a minha opinião hoje sobre conservadorismo. Gostaria de deixar você acrescentar aí mais alguma coisa? Não, é só para ficar mais claro, o Russell Kirk, ele pautou, vamos assim, 10 princípios conservadores. Isso que o René falou agora cai em 2 princípios que a gente, como conservador, ele vai ser guiado.
que é a prudência, né? Que o conservador, ele não... o conservador e o revolucionário se diferenciam nisso. O progressista revolucionário se diferencia nisso. O conservador, ele vai olhar a história como uma régua das próximas ações que ele vai fazer. E o revolucionário não. Ele olha a história e vê que se a história não satisfez um ponto, ou, vamos dizer assim, se o revolucionário vê que a história para ele não tem aquilo que ele vê como o ideal, então ele vai e se torna... Ele quer fazer uma mudança totalmente, uma guinada a 180 graus, vamos dizer assim. Vamos dizer assim que, por exemplo, um conservador, ele vai mudar a história, conforme a história anterior vem falando. Se a história anterior vem falando que a tendência é que a gente pense mais em um ponto X, esse ponto X ele vai se cumprindo naturalmente. E o revolucionário não, ele vai fazer por métodos violentos ou não, que esse ponto X ocorra. E um outro princípio também, que é o conservador, ele percebe do poder e das paixões humanas. Então, o conservador, ele vai pensar no seguinte ponto: eu sou uma pessoa, um ser humano imperfeito, então, como ser humano imperfeito, eu não posso me dar ao luxo de que essa minha cabeça aqui vai ter as soluções do mundo. Então, o conservador, ele vai saber que ele não tem a solução para todos os problemas, diferente do revolucionário. O revolucionário sempre vai saber de tudo, sempre vai saber das soluções. E tem até um terceiro princípio também, que é o princípio da imperfectibilidade, que o conservador, ele é imperfeito pela natureza. Um cristão, ele vai saber que é imperfeito porque houve a queda em Adão, e então todos pecaram. Vamos dizer assim. O progressista, ele vai se achar acima do pecado, né, em aspas, acima de uma imperfeição, onde todas as mazelas, por exemplo, se você perguntar para um progressista qual é a solução para resolver a economia, ele vai te dar uma resposta. Ele vai te dar uma resposta na hora. Ele vai taxa rico, expropria banco, ele vai falar alguma coisa. Se você falar como resolver a pobreza, ele vai falar de uma forma. Como que resolve o Covid? Enfia todo mundo de casa e fica todo mundo lá. Ele te dá uma solução sempre. O conservador não, ele vai pelo princípio da imperfectibilidade dele, pelo princípio de ele vai se conter a dizer: nós temos que ver o que a história nos diz para nós tomarmos as ações. O cara que é conservador, ele vai olhar: nossa, lá no século XVI tivemos uma peste que dizimou 25% da população mundial. Como que eles contiveram? X, Y, Z. Então, vamos ver. Essa pandemia, ela tem esse potencial? Não. Então, nós podemos relaxar um pouco? Podemos, sim, porque isso. Não podemos, porque ele sempre vai analisar todos os lados. O conservador, ele seguia nessa pauta. E politicamente também. O conservadorismo não é uma ideologia, apesar que tem alguns autores que dizem que mas
o conservador, ele não seguia por ideologia, ele seguia pela prudência. Vamos dizer assim, o Jair Bolsonaro, ele é o representante conservador no governo, mas como conservadores, nós temos prudência que se ele fizer algo que não condiz com os valores, por exemplo, ele começa a adotar fala assim, eu apoio o aborto, por exemplo, que é uma pauta que o conservador ele vai proteger a vida do feto. O conservador ele vai falar, não, errado, você é o representante conservador, mas você não pensa como conservador, então ele rejeita. Estou dando um exemplo, claro. E o conservador ele tem que se guiar sempre na prudência. Então, quando você vê alguém que diz assim, eu sou conservador, e fica lá abraçando um político que, por acaso, dá essa flutuação, né, que o René mencionou, que há 4 anos atrás, que era a Dilma, ele apoiava ela, que ela era a pessoa mais competente, e hoje é o Jair Bolsonaro para arrancar esses eleitores. Então, o conservador ele vai olhar, opa, a história que diz o quê? Nossa, essa pessoa há 4 anos apoiava a Dilma e agora, perto das eleições, ela se tornou um bolsonarista? Como assim? Então, a pessoa tem que analisar seus candidatos, sei lá, todas as nuances, né? Quem está apoiando, quem que está abraçando essa pessoa, porque às vezes a pessoa está lá pose de conservador, mas só que o background dele inteiro é de esquerda, né? Então, a pessoa tem sempre que buscar a pessoa que se diz conservadora, sempre buscar esse conhecimento, sempre investigar o que está sendo falado, o que a pessoa... Porque às vezes a pessoa também é só um reacionário. Reacionário é uma pessoa que pode ser de direita, normalmente sim, porque um reacionário é uma reação ao revolucionário, né? Mas não tem nenhum conhecimento do que é conservadorismo. Ele reage a algum valor que, por exemplo, para ele não condiz, por exemplo, o aborto. Eu odeio o aborto. Então, ele é conservador? Não. Porque tem gente esquerda que também não apoia aborto. Ele reage a esse pensamento. Eu odeio o armamento. Aí o cara falou, não, eu gosto de armamento. Então, essa pessoa é de direita conservador? Não. PCO, por exemplo, ele apoia o armamento civil. Eu tenho professores, amigos meus de esquerda, extrema esquerda mesmo, que fala que o armamento civil é importante. Então, não quer dizer que eles são conservadores. Eles têm uma reação a uma pauta. E a gente tem que pesquisar, vamos dizer assim, digo até ser mais contundente, investigar a vida da pessoa para ver se ela é o que ela diz ser, né? Exatamente, Tiago. Obrigado aí pela sua descrição muito competente, como sempre, né? Mas o que você falou é verdade. E passando aí para o nosso próximo assunto da live, né? Falar um pouquinho agora da influência do isolamento social na vida das comunidades. Deixa eu ver por onde eu começo aqui. O que pode vir após essa influência, né? Eu vou chamar isso de o novo normal, que é o que pode vir após a gente passar esse terremoto aí dessa quarentena, né? Uhum. Esse novo normal, ele pelo Estado, lógico, uma tentativa de suplantar a inteligência humana para ser cada vez mais conduzida pelo poder estatal. Por que eu digo isso? Veja, o que sustenta a sociedade é a confiança mútua entre os membros. Você não tem nenhuma comunidade humana que não tenha confiança mútua e que sobrevive. Isso é uma impossibilidade. A sociedade
é a sociedade da confiança, vamos dizer assim. Por mais que haja normas, por mais que haja leis, existe uma espécie de consenso em que as pessoas não são absolutamente perigosas umas com as outras. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui, estou parado no farol, né? E a pessoa vai atravessar a faixa. É pura confiança dessa pessoa que eu não vá furar o farol vermelho, né? E atropelar essa pessoa na faixa. Uhum. E o que me leva também a acreditar que o Burger King lá, sabe, o cara que prepara o lanche não é nenhum psicopata, né? E não vai colocar veneno no hambúrguer. Isso também é um tipo de confiança. Confiança, ou seja, a sociedade ela vive da confiança mútua entre os membros. E o que acontece? Quanto mais os membros de um determinado conjunto social tiverem unidos e tiverem confiança entre si, tanto mais elas serão fortalecidas contra a autoridade externa. Então, se você tem um núcleo de pessoas que se conhecem, que confiam uma nas outras, que praticam o mesmo estilo de vida, digamos assim, o que vai acontecer é que essa comunidade toma uma forma coesa e ela própria se gere dentro de suas próprias normas morais e dentro de suas próprias autoridades entre os membros dessa comunidade. Isso implica dizer que, se você enfraquece a confiança mútua, você torna as pessoas átomos isolados. Ou seja, você isola os indivíduos do seu agrupamento humano pela desconfiança, e aí, para que eles se relacionem um com o outro, vai precisar de um poder externo. E que lhe dê a sensação de segurança que a desconfiança tirou. Ora, o novo normal que eu estou dizendo aqui nada mais é que a relação pessoal mediada por dois grupos de poder. E quais são os dois grupos de poder? É o Estado que determina as leis, né, de aproximação pessoal e as grandes corporações que dominam a tecnologia. Eu quero dizer assim, as técnicas necessárias para você se comunicar sem um antigo habitat humano, digamos assim. Sem um antigo normal, a partir do novo normal. Então, na verdade, o novo normal não é uma medida prolifática para a pandemia. O novo normal é uma mutação civilizacional e ela é uma mudança na maneira que as pessoas, né, as relações interpessoais se dão. E essa mudança tem por objetivo o isolamento dos indivíduos e a destruição das comunidades. Por quê? Se você destrói a comunidade, como eu estou falando aqui, você simplesmente a torna vulnerável. A nova ordem tem por autoridade esses dois pilares: o poder do Estado sobre a vida do indivíduo e o poder das grandes corporações que vão dominar todos os meios que se tornaram o estilo de vida dos indivíduos. Então, a internet, o celular, todas essas coisas viraram mediadores entre as relações humanas. E quanto mais mediadores das relações humanas você coloca, mais você enfraquece as relações entre as pessoas. Mais você as isola e isso torna mais gerenciáveis, vamos dizer assim. A ideia de esse novo normal ser aplaudido pela igreja, né, que me chegou agora esse pensamento, eu acho uma loucura. Por quê? A igreja é exatamente a comunidade dos fiéis mergulhados no corpo de Cristo. Então, você tem uma religião que se funda no corpo de uma pessoa, cujo ápice da comunhão é o toque com o corpo ressuscitado da pessoa. Ou seja, se você tem uma nova sociedade em que o toque ele tem de ser intermediado
em que a relação interpessoal ela tem que ser mudada para se tornar menos profana, menos próxima e mais segura, é óbvio que a própria doutrina da substanciação ela está em risco, porque ela é uma incitação à desobediência civil. Resumindo, isso é questão de demonstração de poder. Ao impor uma lei para que o síndico dita quem entra e quem sai do seu apartamento. É esse raciocínio que eu tenho diante do que a gente está vendo que está acontecendo aí. Eu passo a bola para você aí, Thiago. Aliás, acho que até me aluguei nessa opinião, hein? Não. Foi ótima a sua opinião. É aquele negócio que a gente está, infelizmente, se colocando. A tecnologia aproxima pessoas de longe e afasta pessoas de perto, né? Mas é mais ou menos isso que estamos entrando. E além desse fator novo da tecnologia está fazendo, por exemplo, as nossas vozes sejam ouvidas em vários lugares do Brasil ou do mundo até, mas pessoas que estão próximas não conseguem nos ouvir, né? E o Estado, ele entra nesse agora, principalmente por causa da pandemia, mas é uma tendência em que o Estado autoritário, ele aproveita dessa situação, tá? de estarmos praticamente isolados um do outro, né? Não termos o convívio social, não temos o convívio, interação humana para impor as suas agendas. A agenda do Estado quando eu digo, não é o Estado de São Paulo, é o Estado, o establishment, né? Que eu estou falando, o que é estabelecido de cima para baixo. A ONU, por exemplo, entrou agora com um requerimento para que não se use mais a palavra marido e esposa, para não ofender a pessoas que são gays, pessoas que são homossexuais. Então, estão tentando neutralizar a nossa linguagem. O livro de George Orwell, né, 1984, ele tem algumas coisas bem interessantes. Eu tinha ele aqui, eu não sei para quem eu emprestei, e alguém deve ter dado fim. Tomara que não, porque é um livro muito bom. Ele cita o seguinte, que as pessoas, elas deixavam de ser quem elas eram, para ser o que o Estado determinasse o que ela é. Então, se a pessoa tinha alguma significância, as palavras que eles colocavam, a nova língua, né, que chamava, o duplo pensar, que ele fazia que aquelas palavras perdessem o significado. Então, você olha a palavra casamento, antes de tudo isso, você sempre achava que casamento vinha de um casal. Então, duas pessoas, sexos diferentes. Até a palavra sexo está sendo... Agora é gênero, né? Então, dois sexos diferentes. Tem a potencialidade, não quer dizer que exatamente vá ter um filho, mas tem a potencialidade de procriação. E foi ressignificada essa palavra. O casamento agora pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Um par pode se tornar um casal. 2 homens, 2 mulheres. Aí, mais profundo, tem um livro é um livro que antes era um ensaio da Shulamit Firestone,
Sexual Revolution, se eu não me engano o nome desse ensaio. Ela escreveu nos anos 60, e hoje se cumpre muito que o objetivo é, primeiro, tirar esse limite entre homem e mulher. Então, você pode ter 2 homens, 2 mulheres. Depois, você pode ter tirado o limite de pessoas. Então, não é um homem e uma mulher. Não é mais um par. Um homem, 2 mulheres, por exemplo, né? Como pode virar um homem, 2 mulheres, uma mulher, 2 homens, ou 3 homens, e sem limite. Depois tira a ressignificância da importância do grau de parentesco. Por exemplo, ela fala que um filho pode se relacionar com uma mãe. Não teria nessa nova sociedade. Então, uma mãe poderia facilmente ter relações sexuais com o filho. Depois, retira a barreira da idade. Então, uma mãe de 40 anos pode se relacionar com seu filho de 12 anos tranquilamente. Um exemplo. E depois retira a última barreira, uma das últimas barreiras, que é a barreira da espécie, que é Homo sapiens, né? Homens, né? Seres humanos. Então, seres humanos poderiam se relacionar, por exemplo, com qualquer animal, cachorro, cavalo, sei lá, com um petista, pode se relacionar com qualquer espécie de animal. Então, essa nova sociedade pode muita gente hoje achar que é um exagero. É um exagero isso, mas, por exemplo, na Holanda, você já tem partidos que apoiam a pedofilia. E a Holanda é um país de grande tradição conservadora. Por exemplo, Herman Doiver, que foi um grande estadista holandês, teonomista. Então, a Holanda se perdeu nesse caminho. A Escócia agora vai ser um dos primeiros países onde vai ter ensino LGBT, vai ter esse... Então, o Estado vai empurrando para as pessoas, a sociedade, que a ressignificância das coisas, e que é normal fazer algumas coisas que para nós é inconcebível. Imagina um pai de 40 anos ter relação com uma filha de 13 anos. Para quem é progressista, para quem sabe bem, que conhece Shulamit Firestone, Foucault, conhece Kate Millett, que Kate Millett também é pura insanidade o que ela dizia na época, mas hoje está se cumprindo tudo o que eles estão dizendo. E a gente que é conservador, nós que somos conservadores, somos a última barreira para que essas coisas não aconteçam. Então, qual que é a estratégia? Ressignificar a palavra conservador. O conservador é o nazista, o conservador é o fascista. E todos os termos ruins que foram cunhados pela história vão colocar em cima dos conservadores. Mesmo sabendo que foram um estadista conservador, Winston Churchill, a rainha da Inglaterra, que é uma instituição conservadora, os Estados Unidos, que é um país de maioria conservadora, que combateu o fascismo, o nazismo, o Brasil, que foi lá com os pracinhas, o exército brasileiro que é hierarquizado para combater o fascismo, mas foi ressignificado para que fizesse o nome conservador como fosse algo negativo. E essa é a última barreira. Nós somos a última barreira
para que o mundo ainda não entre nesse novo normal. Parabéns, hein, Thiago, pela sua explicação aí muito competente. A gente está vivendo isso, né? Que não é só no Brasil, isso está praticamente em 90% do mundo. A gente está enfrentando todas essas imposições progressistas de goela abaixo, né? Uhum. É uma das coisas que eu falo, que foi um exemplo claro no Brasil, foi a questão de uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo sobre a questão do aborto. E nessa pesquisa, apenas 15% das mulheres eram a favor do aborto. Um partido, o PSOL, fez essa pesquisa através da Folha de São Paulo, né? Tinha até aquela campanha, né? Eu sou dona do meu corpo, coisa assim. Uhum. E como essa pesquisa ela foi praticamente negativa para os progressistas, eles levaram da mesma maneira para o STF. E aí o STF queria legislar, né, para aprovar o aborto. E aí, para nós, conservadores, eles cometem o erro máximo, né, que é legislar que não é competência deles. Porque quem tem que legislar... Né? Oi? São 3 poderes. O STF legisla, agora está querendo executar. Agora é o executivo, o STF. Exatamente. Exatamente. Então, como que a gente olha para essas coisas? As leis, para um conservador, ela tem que se adequar à sociedade, não a sociedade se adequar às leis, né? Então, praticamente isso que você falou. Tanto é que teve aí uma emenda, não sei, de que durante a pandemia poderia ter aborto. E isso soou muito estranho, porque você tem um presidente conservador e saiu uma nota dessa, e imediatamente o ministro da Saúde, né, o interino, ele tomou as providências e dispensou essa pessoa, porque para ela, no mundo progressista dela, isso é tão normal que ela inseriu na lei essa condição. E aí, quando isso saiu no Diário Oficial, os conservadores que apoiam o nosso presidente, opa, o que é isso? Então, imediatamente, o ministro da Saúde tomou uma providência e o presidente assinou a exoneração dessa pessoa. Então, esse é um exemplo de que, dentro do sistema, você pode ter uma pessoa lá que é progressista e, na cabeça dela, aquilo é normal. Uhum. Beleza? Tem uma pergunta. Você quer dar mais algum esclarecimento? Só para dar um exemplo aqui, que eu tinha citado 2 pessoas, né, Kate Millett e Shulamit Firestone, né? A Shulamit Firestone escreveu um livro chamado Dialética do Sexo, né? Ela fala assim que diferente das classes econômicas, as classes sexuais, então ela equivale, ela faz uma luta de classe não somente econômica, que o marxismo ele veio de uma luta de classes, o burguês contra o proletariado. Então ela agora traz classes sexuais, então o homem e a mulher, aí resulta diretamente de uma realidade biológica. O homem e a mulher não foram criados diferentes e receberam privilégios desiguais. Então ela condiciona a luta, né, a uma guerra dos sexos, muito querendo dizer assim que a mulher ela não pode se sujeitar ao homem, nem o homem se sujeitar à mulher, por causa dessa revolução,
uma revolução sexual, né? Muito mais do que classes econômicas, né? A briga vai ser sexo, a briga vai ser a raça, a briga vai ser se a pessoa usa óculos ou não. Os míopes unidos vão brigar contra as pessoas com astigmatismo e as pessoas com hipermetropia, por exemplo, agora, daqui a um tempo. Aí é o que eu bato na tecla, Se você é conservador e não se mexe, não se mexe, tipo, o progressismo é como uma onda, ela vem uma onda de um tsunami. O tsunami, ele vem em poucos, ele começa pouco, ele tem um terremoto ou qualquer condição que a onda vem, ela parece pequena, ela vem pequenininha, mas depois vem uma outra onda por cima, engole essa ondinha pequena, e vem outra, até quando chegar lá, quando você perceber, ela já te engoliu, ela arrebenta, ela te engole aos poucos. Então, o conservador que estiver assistindo aqui, a pessoa que ama a sua família, que ama a sua liberdade, a partir do momento que você fica quieto, vê suas liberdades sendo cortadas para não ferir o alheio, para não ferir o sentimento alheio, mas os seus sentimentos podem ser feridos, está fazendo um favor para o progressismo, vai ser engolido pela onda e nem vai perceber. Os seus filhos, hoje você é um conservador, mas seus filhos antes ficavam 5 horas, 4 horas numa escola das 7 ao meio-dia, das 7 e pouquinho até meio-dia e meio, e você conversa com seu filho 15 minutos e olhe lá se não está deixando ele na frente da TV ainda. Agora tem projetos que deixam seu filho 8 horas lá dentro e você não tem uma conversa, falar: os nossos valores são esses, nós defendemos isso. Enquanto isso, o professor progressista está lá enchendo de Marx, de Marcuse, de Foucault, de Simone de Beauvoir, de Kate Millett. Vocês não conhecem, pode até não conhecer os nomes disso aí, mas você vê defesa do aborto, você vê esse Black Lives Matter, que não é um movimento contra a injustiça, aquilo é um movimento político querendo promover mais injustiça. E vocês calados, eu me incluo nisso, a gente às vezes tem a etiqueta de mantermos quietos enquanto a onda vai levando os nossos valores. É isso mesmo, Tiago. Você está certinho aí no que você no que você relatou. É por aí mesmo. Se a gente não tomar partido com aquilo que é passado para os nossos filhos, deixar por conta que outras pessoas façam isso por nós, a gente vai acabar quando a gente for tentar tomar uma providência ou querer consertar alguma coisa, aquilo já está impregnado de uma maneira tão enraizada que você vai acabar arrumando uma briga, né? Porque... E só para encerrar, que você acabou puxando a questão da ideologia de gênero, a gente não pode esquecer, Tiago, que essa plantinha, essa semente da ideologia de gênero, ela foi plantada em 1884, né, naquele livro do Engels, né, que foi escrito 80% pelo Karl Marx. Esse livro ele foi lançado um ano após a morte do Karl Marx, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Uhum. Então, o que acontece? Nesse livro, né, só para trazer isso para o pessoal, nesta obra, né, que eu te falei que foi plantada a semente,
O Karl Marx ele se inspirou em dois autores, que eu não lembro o nome aqui, e qual que era a ideia quando eles começaram a escrever esse livro? Eles trazem o conceito que na sociedade privada existia uma espécie de comércio sexual entre as pessoas, e todas as pessoas mantinham relação sexual entre si indiscriminadamente. E na tese deles, surge, nesse modelo, né, surge uma consequência imediata, de que toda a decência era marcada por uma linha matriarcal, né? Ou seja, ninguém sabia quem era o pai da criança, então a sociedade evolui e sai de um estágio de selvageria, quer dizer, de barbárie. E o homem começa a acumular riquezas, essa é a teoria deles, e quando esse homem morria, não tinha para quem deixar as suas heranças. E daí eles deduziram que o homem, diante desse problema, que é um problema econômico, né, ele toma a mulher como sua propriedade, escraviza para que ela só tenha relações sexuais com ele. E aí ele garante a decência, né? Por tabela também aprisiona os filhos. Aí já, sabe, aí já virão, aí a gente já tem a origem da propriedade. A propriedade. A mulher passa a ser propriedade do homem, da família, e logo virá o Estado que dará suporte a essa estrutura. Né? Esse é o pensamento de Karl Marx. Conclusão, só para fechar, para a gente não alongar muito, a família é uma instituição endemicamente perversa, né? Que surgiu de um ato de opressão. Essa é a ideia deles. Exatamente. Ele, se eu não me engano... Vamos para o próximo assunto, né? Qual que é o próximo assunto da gente? Depois... Não, só para concluir... Só para concluir... A gente ia falar... sim, só para... Tem uma pergunta aqui do Jorge... Depois a gente passa para outra. Gostaria de saber por que você não apoia o governador Dória. Bom, eu vou dar eu vou ditar aqui o que eu li há um tempo atrás, né, do Milton Friedman, né? Que ele diz que tem 4 maneiras, né, de gastar dinheiro. Vê se eu lembro aqui. Você pode gastar o seu dinheiro, ele fala, você pode gastar seu dinheiro com você. Nesse caso, você presta atenção no que está fazendo, para conseguir o máximo com o menor valor possível. Você pode gastar seu dinheiro com outra pessoa, como um presente de aniversário, por exemplo. Não será tão cuidadoso quanto ao presente, mas muito mais em relação ao preço. E você pode gastar o dinheiro dos outros com você, e nesse caso é o contrário, a qualidade é prioridade, não o valor. E por último, você pode gastar o dinheiro de outros com outras pessoas, e nesse caso não importa nem a qualidade nem o valor. E é isso que o governo faz com o seu dinheiro. Então, um dos motivos, né, que hoje eu falo que eu já não apoiei o Dória na eleição e não apoiaria agora de jeito nenhum. O nosso deputado estadual, Gil Diniz, ele fez uma nota, eu não lembro agora o que ele escreveu, mas ele jogava no ventilador o seguinte: esse é o gestor que faz uma compra de $100 mil e depois cancela essa compra e esse dinheiro não volta para o Brasil? E eu lembrei também do muro da USP, né? Que quando ele era prefeito, que ele fez aquele muro ali, que causa hoje prejuízo para público, de dinheiro público para a Universidade de São Paulo, porque todo dia se quebra vidro naquele muro. Então, são situações que vão trazendo para mim esse significado, não tem como apoiar. E uma das coisas que ficaram muito marcado para mim é que ele, logo após ganhar as eleições,
Ele mostrou que o Bolsa Dória era uma falsidade, que aquele elogio ao presidente era falsidade e que ele não governa São Paulo. Ele só faz política. E São Paulo é um dos poucos países no mundo hoje onde o governador não liberou o uso da hidroxicloroquina. E aí eu sempre penso, poxa, se o pobre não pode usar hidroxicloroquina, mas os hospitais particulares estão usando. O próprio prefeito deu uma entrevista no G1, onde ele diz que ele está usando. O próprio Davi Uip não quis dizer que estava usando, mas vazou a sua receita médica, se curou usando. Roberto Calil, também um dos grandes médicos aqui, responsável pelo Hospital das Clínicas ali, se eu não me engano, também usou. Então, são várias variantes que eu estou vendo que não dá para apoiar esse governador. E também outra coisa, que logo no início do governo dele me surpreendeu. Ele trouxe toda a bagagem do Michel Temer para São Paulo. Ele não tinha plano de governo. Ele ganhou uma eleição sem plano de governo. Então, é o poder pelo poder. Então, igual o Witzel, no Rio de Janeiro, que está já sofrendo processo de impeachment, e o Dória em São Paulo, são dois mercenários que eles só querem a cadeira do presidente. E algo que me soou muito estranho, mas muito estranho, foi a pressa dele em montar um escritório na China. E agora esse contrato mal explicado em agosto, onde não se ouvia falar do Covid. Então, são razões que não dá para apoiar esse governador. Sinto muito, mas não dá. Tem alguma coisa a falar, Tiago, a respeito? Não, eu só ia complementar, só para... você nunca vai ver o Dória assumindo algum erro. Ele vai sempre jogar a culpa no outro. Você viu agora, acho que é um repórter da Globo News, alguma coisa assim, fez uma pergunta dura. O Dória falou assim, vou enviar chocolate para vocês que você é muito amargurado. O cara não assume erro nenhum. Se você cobra ele, você ou vai virar petista, ou vai virar miliciano, né, que é a última que ele falou, e agora tem um amargurado. Então ele sempre vai rotular as pessoas para acabar não sendo rotulado de Pinóquio. Ele sempre vai fazer isso. É muito triste, viu? Mas vamos para nosso outro assunto, que eu achei legal trazer esse assunto, Tiago, porque me soou algo muito estranho, né? Eu vi nas redes sociais que o filme O Vento Levou, que é um clássico, né? Foi tirado o streaming aí de algumas empresas da área, né, de filmes, porque os antifas e alguns progressistas consideraram o filme um filme racista, né? Tiraram o filme O Vento Levou de uma plataforma de streaming usando de racismo, sendo que nesse filme, Tiago, que teve a primeira atriz negra que recebeu um Oscar. E existe uma coisa que se chama anacronismo, que eu quis trazer para falar sobre essa situação do filme. E o que é anacronismo? Anacronismo é quando você, com uma mentalidade fora do seu tempo, por exemplo, você com a mentalidade de hoje, querer julgar uma mentalidade anterior. Então é óbvio que o racismo existiu, né? Lógico que existiu. A escravidão existiu, lógico que existiu. Agora, como é que você vai julgar todas essas coisas com a sua mentalidade de hoje? Sabe? Não é possível fazer o julgamento de quem está 100, 200, 300 anos atrás com a sua mentalidade de hoje. Então, isso se chama
anacronismo? A humanidade de 300 anos atrás ainda não tinha vivido para entender e ter a nossa clareza de hoje que a escravidão estava errada. Esse é um processo na história da humanidade. E sem falar, Tiago, que é por causa do... Sem falar, né, que muitos colocam a culpa no cristianismo, sendo que por causa do cristianismo que se aboliu a escravidão. Né? Para quem duvida, olha os países islâmicos hoje, ali no continente africano, né? Que ainda tem escravidão até hoje, que muitas pessoas não falam nisso. Por quê? Porque não tiveram uma base sólida de cristianismo na história deles. Por exemplo, o feminismo, né, que o pessoal fala da valorização da mulher. É por causa do cristianismo, né, representado pela Virgem Maria, né, que foi a primeira mulher que foi exaltada na sua maternidade, né, porque qual era a figura das mulheres, né, que você tinha antes da Virgem Maria? Ou era a prostituta, Afrodite, ou era a mulher que se comportava como homem, né, as amazonas, as valquírias, que eram guerreiras. Mas a mulher, na feminilidade dela, na maternidade dela, isso começa com o cristianismo. Para a gente chegar hoje e ter o entendimento da dignidade humana da pessoa humana, né, da dignidade da mulher, por causa da dignidade da pessoa humana, entender que a escravidão está errado, isso passou um tempo, né, isso teve um processo. Se a gente pegar na Bíblia, né, em São Paulo, né, nos anos 50, ele escreve contra a escravidão. Em que ele diz para o senhor do escravo tratá-lo como um irmão. Isso há quase 2000 anos atrás. Então, quer dizer, tem que se passar um tempo para que a humanidade vá aprendendo e adquirindo valores para que você pensasse com o pensamento de hoje. Teve que se passar esse tempo. Aí olhar para trás e querer condenar quem pensa diferente de hoje... Quem pode garantir que se alguém que vive hoje não iria ter o mesmo pensamento se estivesse naquela época? Que era comum no pensamento dos homens. Então, precisamos ter cuidado com o anacronismo. Sempre que se julga o passado, geralmente se faz julgamentos bem anacrônicos, né? Fora do tempo. E na questão desse filme... O filme é um clássico, representa uma época, né? Eu queria até, Tiago, mostrar aqui um pouco do filme. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, Tiago, assim, só para fechar o meu raciocínio, eu acho que pode ter até uma fala ou outra que hoje serve para fonte de estudo, né, dentro da historiografia, e a gente está chegando num ponto, Tiago, que vai acontecer igual na Alemanha nazista, né? Vai juntar um monte de gente numa praça pública, queimando livros e DVDs. Uhum. Mas aí eu
passo para você, Tiago, colocar a sua opinião sobre essa questão desse belíssimo filme. Na verdade, o motivo é além do filme, né? Eles querem politizar tudo que eles puderem. Eles querem trazer uma guerra que às vezes a pessoa não quis travar. Tá vendo, acho que é o Rui Barbosa, né, que escreveu Sítio Pica-Pau Amarelo. O Monteiro pessoal... Lobato, né? Não, Monteiro Lobato, olha como que eu tô viajando. Não, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Eles têm um fato interessante. Eles começam a trazer falando que o Monteiro Lobato, na época, ele tava... A tia Anastácia, né, que era uma senhora preta, né, que eles falaram que na TV foi até suavizado isso, mas na época ele queria trazer uma história de que ela era uma escrava, né, praticamente de uma família, né, do sítio, né, a escrava do sítio, né, do Pica-Pau Amarelo. Então, tem muita gente que usa a linguagem lá, cancela, né, cancelar o tal filme. Hoje eu estava vendo uma que também foi engraçado, que era a Crespinha, né, você já viu? A Bombril Não. Relançou, na verdade, uma esponja de aço, né, a esponja de aço que a gente usa, ela é mais fina, né, ela é mais fina porque é para arear a panela, aí eles lançaram uma um pouco mais grossa, que é para uso mais pesado, você tirar sujeira mais pesada, não de panela, mas de objetos, né? Com o nome de Crespinha. Quando eu abro o Twitter, tá lá em primeiro lugar, lá nas hashtags, né? Mais tweetadas, né? Sempre que você quer ver o que tá pegando fogo, olha lá o Twitter que você vai saber o que tá pegando fogo, qual que é a do dia. E tava lá um monte de gente falando que a Bombril foi racista e não sei o quê, por ter usado o nome Crespinha. Sendo que Crespo não quer dizer... É a mesma coisa da nossa linguagem, quando a gente fala mulato, quando é a mistura de branco com negro, né? Tem a mulato, que fala, é porque é mula. Não é porque é mula, porque o mulato vem de mulos, né? Mulos quer dizer, em latim, híbrido. Então, a mula é híbrido entre o cavalo e o burro, se eu não me engano. Se eu não me engano, a mula seria esse híbrido entre a égua e o burro, se eu não me engano. E a mesma coisa, crespo não quer dizer que é o cabelo do negro, né? Porque tem negros também que tem cabelo liso. Mas crespo quer dizer algo que seja áspero. Então, a politização de tudo anda tão bizarra que até termos que não tinham nada a ver com racismo hoje não se pode dizer porque é ofensivo. Tem uma linguagem que o povo fala, por exemplo, linguagem de baixo calão. Isso foi realmente racista. E é uma linguagem que poucos sabem que significa calão, né? No vento espanhol, né? Calho, né? Que é a cor negra. Então, a linguagem de preto seria uma linguagem de preto. Mas o povo não briga porque não conhece o significado das palavras, o que ela é. Eles olham alguma coisa que eles podem brigar para aparecer. Se eu aparecer no Twitter e for retweetado por milhares, para mim já basta. O movimento negro, ele não quer... tanto que até o Sérgio, né, lá do Instituto Palmares,
ele falou que é um movimento inútil, e ele é um negro. É um movimento inútil porque ele não briga pelas coisas certas. Tem gente que a escravidão só serve se for escravidão negra. Se for escravidão branca, não existe para eles, sendo que a palavra escravo vem de eslavo, né? Eslavo são os povos ali ali próximo do Mediterrâneo ali, né? Croatas, iugoslavos, né? Russos ou poloneses. Então a linguagem, e eles são brancos, né? Se você for ver, um polonês é sempre branco e ainda com olhos claros, que sofreram bastante na época, no passado bem distante, né? Nas mãos do Império Grego, do Império Persa, do Império dos impérios também que rondavam ali na região ali da região eslava, né? E o povo, não, para eles não existe essa escravidão branca, né? E quando você fala uma verdade que, por exemplo, os portugueses, eles não iam para a África para escravizar. Eles já compravam os escravos feitos, né? As tribos mais fortes, eles pegavam em troca de dinheiro, ouro e objetos, eles pegavam as tribos vencidas e vendiam pro português para que ele fizesse o uso que ele quisesse. O português, o espanhol, o inglês, né, na verdade, todos esses. Tanto que o português tentou escravizar realmente os índios brasileiros, só que os índios brasileiros, tipo, cagaram, né, literalmente para o português. Muito índio não deu bola para que esse índio quisesse. Então eles buscaram o africano por ser um povo mais forte, né, um povo que aguentasse bem o trabalho. Então eles compravam dessas tribos vencedoras. Portugal nunca foi lá para fazer caça aos escravos, né? Literalmente, quem caçava eram os próprios negros, e essa parte da história é ignorada. A vontade do africanismo, do movimento negro das Américas, né? Tanto a América do Norte como a América do Sul, e esquece que eles estão lá porque a própria África vendeu eles para os americanos, para os europeus. Então a gente chega aqui nesse século a pessoa não conhece um terço de história, porque a história para eles é o que contam, não o que eu pesquiso, né? Não o que eu corro atrás. Aí quando a pessoa fala que não é dessa forma, é taxada, né, de qualquer outra coisa, de racista. Isso que eu estou falando aqui, alguém já deve estar falando que eu sou racista, mas a história, ela é isso, infelizmente. Os negros venderam os negros para os americanos, para vir para a América. Infelizmente aconteceu isso. E como você disse, conforme o tempo, nossa cabeça, né, ela viu que o negro é um ser humano, tanto quanto o branco, tanto quanto o japonês, tanto quanto o tailandês, sei lá, qualquer outro povo, e não merecia ser rebaixado. Deu-se a liberdade. Hoje ainda tem racismo? Tem. Não, quem admite o contrário, ou a pessoa não vive no mundo, né, ou tem algum problema de esquizofrenia. Mas a pessoa que defende também o racismo desses movimentos negros, que hoje eu vi um vídeo que, tipo, uma pessoa andando desse movimento negro, né, Black Lives Matter, né, viu uma senhora branca com um carrinho,
ele simplesmente deu um soco no rosto dela, ela caiu. Era uma senhora idosa, só por ser branca. Então, não adianta combater um racismo contendo outro racismo. E o vento levou, ele está sofrendo, pelo que eu vi aqui, a HBO voltou a reexibir o filme. Só foi, eu acho que, esses 3 dias últimos que eles tiraram das plataformas. A HBO, ela tentou consertar uma história fazendo outra injustiça. Tentou consertar uma injustiça fazendo outra injustiça. O filme, que nem o comentário do Juninho Vital aqui, é maravilhoso. Ele é muito bom. Se houve algum traço de racismo, se houvesse algum traço de racismo, primeiro, a atriz não seria nem atuaria. A primeira coisa é que a atriz não atuaria no filme, se fosse um filme racista. E se aconteceu aquela cena que eles falaram que retratava o racismo, porque o filme conta uma história. Todo filme, teoricamente, ele conta uma história. Então, ele conta uma história de que aconteceu um racismo. Então, aquela atriz está ali para falar, essa é a mensagem do filme, para dar uma lição ou para retratar alguma coisa. E tratar racismo pelo racismo, racismo com racismo é algo muito baixo, algo muito sorrateiro, né? E tudo muito bem orquestrado pelo establishment, né? Que é dominar o povo. Só para... Já que a gente entrou nesse assunto, Thiago, eu vou colocar aqui um filminho só para a gente... deixa eu ver aqui. Tá, bandeira, aplicativo... Deixa eu ver aqui onde que eu coloco ele. Tal. Não está tendo som. Tá sem som, mas é mais a imagem mesmo. Pela imagem você vai saber o que é. Uhum. Fidel Castro. É o Fidel Castro e o Che Guevara, né? Então, esse filme é para mostrar, Tiago, que o nosso ministro Waltraip, ele tem toda a razão quando ele diz que não consegue entender um mulato, um negro, usando a camisa do Che Guevara. Porque o Che Guevara era extremamente racista, né? Não gostava de negros e fuzilou muitos negros. Então, é muito estranho você, hoje em dia, ver uma pessoa mulata, tipo da minha cor, o negro, defendendo o Che Guevara. Isso é inaceitável, uma coisa dessa. Mas eles conseguiram, né? Eu não sei se você soube, ele não é mais ministro, né? Não soube. Ele saiu, vai assumir um cargo no exterior. Porque a família dele está toda sendo ameaçada aqui, né? Ah, sim, o MEC,
é a repartição do governo que mais funcionário tem. Tem mais funcionário do que juntando as 3 Forças Armadas. Uhum. Metade dos funcionários do Brasil são MEC. Então, eu creio que é muito difícil mesmo. É um cargo e eu fiquei até um pouco aliviado, porque eu fiquei muito preocupado dele sair de vez, né? E ficar à mercê, porque a gente viu aí muita coisa que aconteceu, mortes misteriosas, né? De quem era contra esse sistema aí. Então, eu fico mais aliviado sabendo que ele vai ocupar um cargo lá fora, até porque a gente viu o que aconteceu com o delegado aí também, que conseguiu solucionar 90% do caso Marielle, né? Ele teve que ir para fora do Brasil também. Então, é muito complicado. Mas para fechar essa parte aí, né? Do que eu acabei falando aí, daqui a pouco a gente vai juntar um monte de gente numa praça pública queimando livros e DVDs, e basta lembrar também, Tiago, qual que era o símbolo usado no prédio do Partido Comunista Alemão, né? Vou colocar aqui, ver se você conhece esse símbolo aqui, ó. Você conhece esse símbolo aí, Tiago? Opa, famoso Antifascist Action. Exatamente. Então, esses são o povo que faz passeata pela democracia, né? Usando um símbolo do Antifas, é o símbolo do comunismo lá na Alemanha. Uhum. Então, por aí a gente tem uma ideia, né? Né? Traduzindo guerra, fome e fascismo. Mas é isso aí, Thiago. A gente já fez aí 1h30 de live, né? Uhum. Eu só queria, diante das pessoas aí que não conseguem ver o que o presidente está fazendo aí, tem uma frase do Milton Friedman, né? Que ele fala assim, né? Um dos piores erros possível é julgar político pelas suas intenções ao invés de por seus resultados. Né? Exatamente. Queria deixar essa frase aí e deixo para você fechar aí a nossa live, Thiago. Bom, agradecer aí o René por mais uma oportunidade aí de estarmos aqui para falar um pouco sobre algo que a gente gosta, né, que é política, né? Discutir política, mas não discutir política pela política, mas a política como uma ferramenta de que seja boa, né, para o ser humano, né? Homenagear o meu amigo que se foi, né, nesse domingo, que me trouxe uma luz me despertou para a leitura de livros de política, livros que tragam a reflexão do que é política feito por um cristão, né? Que é o meu amigo professor Luiz Cavalcante, que se foi nesse domingo, homenagear ele, a família dele, que agora está passando por um momento triste, né? Que nós aqui como seres humanos passíveis de falhas, né? Possamos lembrar todos os dias que nossas ações que fazemos hoje poderá trazer algum benefício ou algum malefício para o futuro, e que tudo que a gente faz hoje é um pedaço de uma história de alguém no futuro, né?
Agradecer a todos que assistiram também, né, que contribuíram com a live nesse momento. Agradecer também as perguntas, né, que foram bem colocadas aqui, do Jorge, por exemplo, que ele colocou algumas perguntas bem interessantes, né, que enriqueceram a nossa discussão aqui. E espero que a próxima live também possamos contribuir da mesma forma com conhecimento. Nós não somos nada perto desses monstros aí da política, mas a gente está tentando galgar o nosso conhecimento, trazer um pouco do que a gente sabe para vocês. E, assim, como a gente está próximo das eleições, ou não, né, que eu não sei como que vai ser, muito provavelmente as eleições vão ser passadas um pouquinho para depois, né, em novembro, pelo jeito, que pensem no voto, pensem na parte, quando você ficar de frente com aquela urna, não entrar por mera obrigação, né, para não pagar os R$3 lá da multa, né, que você paga, né, R$3 por não ter votado. Esse dinheiro é irrelevante, mas vai ter muita relevância um voto errado, colocando pessoas inconsequentes para legislar ou para executar o nosso em Carapicuíba, né, nessas eleições. É isso aí, Tiago. Eu conheci o professor na Unip da Alphaville, né? Ele me foi apresentado pelo um outro professor, o Andrés, que é um professor de Direito da Unip. Uhum. E realmente é uma perda muito significante, até porque é uma perda de um conhecedor, né? De alguém que dominava o que a gente precisa aprender, né? Nossa, vou te falar que se você fosse na biblioteca pessoal dele, a biblioteca pessoal dele ficou um tempo sediada na igreja. Ele era presbítero, eu também sou presbítero, né, da igreja presbiteriana, um bom pastor aqui em Osasco. Ele era presbítero junto comigo no mesmo conselho, e ele tinha disponibilizado só 5.000 livros que ele tinha lido. Muito livro, hein? Sobre vários assuntos. Ele era um canhão de conhecimento. Ele tinha um instituto sobre teonomia, né? Só para resumir aqui rapidinho, teonomia quando o cara se diz teonomista, ele crê que o cristianismo ele não é só para a igreja, ele pode ser inserido em todas as áreas do conhecimento humano, né? E ele era um cara que lutava para que o cristianismo, para que os valores cristãos conservadores fossem implantados, né? Mas a única certeza que a gente tem, né, é que um dia eu também, esse final de semana eu fui pego de surpresa também. Tem um amigo meu que faleceu há um ano e pouco, o Pedro Padeiro, né, lá do Rosera Park. E sábado eu fui surpreendido também que o filho dele, por causa do Covid, também teve a sua vida ceifada também. Então ceifada, né? O Pedro, ele faleceu por outros motivos, né? Isso faz um ano e pouco. E o filho dele, 30 e poucos anos, pegou o Covid. Uhum. E infelizmente faleceu. Então foi assim, para mim foi um baque, né? Porque a gente não espera disso de amigos, né? E é muito rápido, né? E é muito rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. Também foi por Covid, né? Também. Então, é uma doença que a gente não é parar o mundo, né? Por causa dela, mas tomar todo o cuidado que a gente puder tomar, usar máscara, né? Tem uma máscara aqui do ladinho aqui, tem mais outra aqui, tem todo lugar tem uma máscara aqui aqui no escritório aqui, escritório quarto aqui. A gente tem que tomar cuidado, é claro, proteção, né? Que sempre que puder, mas se pegar,
usa os medicamentos corretamente e tentar não passar para as outras pessoas e seguir em frente, né? Com o tratamento, tratando certinho, né? Não, com certeza. E só para colocar aqui também algo que eu lembrei, né? O nosso ministro da Educação aí fez um trabalho maravilhoso, que a gente sabe que não é fácil. Enfrentou de frente aí acho que 7 deputados que representam lá o Paulo Lemer, né? Que está lá justamente como uma raposa lá para guardar o espaço dele no MEC, né? Que é um dos empresários que já ganhou muito dinheiro com as suas instituições aí ligadas ao MEC. Uhum. Que são instituições voltadas para o progressismo, né? Então, que Deus possa guardar a vida dele lá e que a gente tenha uma pessoa na mesma altura, né? Um substituto que esteja à mesma altura, esteja com a mesma garra de lutar para que a gente traga uma educação mais positiva para o nosso país, né? Não vou até nem entrar em detalhes aqui, mas é aquela questão, Tiago. Vou te fazer uma pergunta só para a gente encerrar nossa live. Manda. Se você fosse comprar um carro e você sabe, saiu no jornal que 92% da fabricação desse carro são carros que não deram certo, essa marca, você iria comprar essa marca? Com certeza não. Então, a última pesquisa que saiu diz que no Brasil, 92% dos estudantes não conseguem ter compreensão de texto. Não consegue, né? E não foi, esse teste não foi feito nem com frases de Camões, foi uma tirada de jornal. Então é algo aí que precisa ser feito, né? Então precisa se fazer alguma coisa. E também quando a gente vê um monte de gente, né, trazer a palavra fascismo com um sentido totalmente ao contrário do que foi mostrado pela história, é sinal que alguma coisa está errada, né? Uhum. E falando de política, né, eu lembro de Aristóteles, né? A política é a atitude do possível. E para me despedir de todo mundo, eu me despeço com a minha mesma mensagem de todas as lives, né? Que vocês cuidem da família, protejam a família de vocês e valorizem a família, porque é da família que a gente vai ter um país melhor e um mundo melhor. E eu vou parando por aqui. Você quer encerrar, Thiago? Não, já falei até demais hoje. Muito obrigado a todos aí. Então, eu quero agradecer a todo mundo, o Jorge, a Irene, o Juninho Vital, o Elcio Caracas, obrigado.